Se você pode se ajoelhar, vamos fazê-lo agora para orarmos ao Senhor. Soberano Deus, nosso amado Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, te louvamos porque o Senhor é fiel, te louvamos porque tuas misericórdias duram para sempre. Que bênção, Deus bendito, nos concede nesta manhã de estarmos aqui reunidos em teu nome, com parte do teu povo nessa terra para adorá-lo. Obrigado porque pelos méritos de Jesus os louvores chegaram até o trono de graça do Senhor. Pelos méritos de Jesus o Senhor nos aceita na tua presença nesta manhã como adoradores, como servos do Senhor. Te agradecemos por tudo que já fizestes por nós nesta manhã de sábado, pelas bênçãos dos louvores, da escola sabatina, da lição, pelo privilégio da adoração através dos dízimos e ofertas. E agora pedimos a bênção do Senhor para a exposição da palavra de Deus. Que o Senhor tome em tuas mãos o instrumento escolhido para esta manhã, o pastor Valdomiro. Que o nosso coração esteja aberto, sensível à voz do Senhor. Que a semente da palavra de Deus possa encontrar em nós um coração, uma terra boa e frutifique para a vida eterna. Abençoe a todos nós com a presença do Espírito Santo. Pedimos humildemente, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, feliz sábado a todos vocês. É muito bom receber você aqui, é muito bom ver essa igreja cheia como está hoje, e receber amigos de perto, de longe, irmãos adventistas, irmãos convidados. Que alegria recebê-lo nesta manhã na casa de Deus. E nós estamos recebendo um convidado que vai compartilhar conosco a palavra de Deus, pastor Valdomiro, por favor. Pastor Valdomiro é conhecido da igreja, foi pastor aqui, nosso presidente da Associação Mineira Sul, e vai compartilhar conosco a mensagem de Deus nesta manhã. Bem-vindo, pastor, que Deus te abençoe e te use. Obrigado, amigo. Bom dia, queridos. O pastor Sirlei disse que eu fui pastor aqui. Isso não é o mais importante é que eu sou membro aqui. Fui é coisa de 20 e poucos anos. Hoje, o importante é que eu sou membro aqui. E é gostoso. Já subi ali na galeria, sentei-me, fiquei tentando verificar a igreja enquanto eu estava sentado, depois fiquei de pé. Fui para 2 ou 3 pontos diferentes da igreja, depois desci, fui para um canto da igreja, fui para o outro, vim para cá. É muito bonito a fotografia que se tem daqui, o cenário que se vê. A igreja cheia de adoradores, isso é muito bom. Eu falava rapidinho com o Wilson, que ampliou-se a igreja, reformou-se a igreja e esperávamos que com isso ganhássemos alguns lugares a mais. E ganhamos de fato, mas me parece que muito pouco se ganhou em termos de espaço para se sentar. Eu não olho para a Igreja Central de Juiz de Fora e vejo o que possa ser feito para ampliar isso. Então, talvez nós tenhamos que pensar de fato que o centro de Juiz de Fora mereça uma nova igreja. E que Deus possa dizer quando, como e onde isso possa acontecer. Que seja a mão dele. Nós estamos trabalhando na Associação Mineira Sul com o desafio de alcançarmos 162 cidades na geografia deste campo, esse pedaço de terra que chamamos Associação Mineira Sul.
que pega ali do Alto Jequitibá, do Pico da Bandeira, de Caparaó, e vai até a extrema divisa com São Paulo, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Extrema, Guaxupé. Essa geografia, eclesiasticamente, chamamos de Associação Mineira Sul. Nesta geografia, nós temos 162 cidades sem nenhum adventista, sem presença adventista. É muita coisa. Nós estamos trabalhando e buscaremos alcançar ainda este ano 14 destas novas cidades. 14. Queremos no próximo ano alcançar mais. E eu fico pensando, e eu tenho dito para a minha equipe, por que que os irmãos entregam dízimos e ofertas na salva como adoração? Qualquer que seja a resposta diferente da que eu vou dar aqui, está errada e precisa rever. Os irmãos dão dízimos e ofertas na salva para que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado àquele quem ainda não conhece. São pessoas que sequer sabem que há um céu a ganhar e um inferno a perder. E essas pessoas precisam conhecer do Evangelho do Reino de Deus. E dízimos e ofertas são entregues como adoração para financiar esse Evangelho avançar. Um dia, os americanos investiram no Brasil. Mandaram dinheiro para cá. Mandaram recursos para cá. E mandaram homens para cá que nunca mais voltaram para suas terras. Morreram aqui. Para que a igreja aqui existisse. Agora chegou a hora de nós também mandarmos para outras cidades dinheiro, recurso, pessoas, para que o Evangelho de Deus possa ser pregado a todo mundo. Então venha o fim. Esta é a razão de sermos igreja. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 5. São Mateus, capítulo 5. Vamos para os versos 13. São Mateus, capítulo 5. Vamos para o verso 13. A versão que eu estou em mãos, ela diz assim: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais prestais, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Verso 16. Assim também a vossa luz diante dos homens. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vocês são o sal. Nós somos o sal. Nós somos a luz. Se o sal perder o seu sabor e se tornar insípido, para que ele serve? Não se pode acender uma luz e colocar embaixo da mesa, embaixo da cama. A luz precisa estar em um local de destaque. A igreja é o sal, a igreja é a luz. Está a igreja deixando de ser sal?
Estamos nós deixando de ser luz? Recentemente eu recebi uma publicação e eu fiquei impactado com esta carta. Esta carta foi digitada por uma garota do 3º ano. Minhas férias, era a redação dela. Voltar às aulas já é chato, mas o pior é ter que fazer mais uma redação com esse tema. Pô, professora, a senhora não tem inteligência. Todo ano é a mesma coisa. Aliás, ano passado eu repeti a redação do ano retrasado e a senhora nem percebeu. A senhora precisa se reciclar, tentar umas abordagens novas. Inclusive, estou eu começando a entender por que é que chamamos a senhora de tia. Com esse seu papo aranha, vai ficar para titia mesmo, Marcela Coelho, 3º ano B. Eu fico pensando se não teria pessoas escrevendo esta carta da nossa igreja. Se não teriam pessoas se perguntando se nós deixamos em algum momento de ser igreja. Se nós não estamos repetindo aquilo que já fizemos no ano passado, no ano anterior, no ano posterior, e sempre fazendo a mesma coisa e esquecendo de que talvez isso já se tenha perdido o propósito. Se um aluno é capaz de pensar isso do seu professor, da sua escola, os nossos convidados, como eles se sentem dentro da nossa igreja? As coisas que fazemos aqui, nós estamos de fato comunicando? Nós estamos sendo sal? Nós estamos sendo luz? Para responder essa pergunta, é necessário que se estude prolongamente o tema. E esse tema precisa passar necessariamente por essas 5 perguntas. Qual a nossa autoridade? Qual o nosso negócio como igreja? Qual é o nosso público-alvo? Qual é realmente o nosso crescimento? Qual é o nosso propósito? Nós não teremos tempo agora, pela manhã, para passarmos estas perguntas, porque cada pergunta dessa precisa ser estudado como um tema, pastor. Mas, pastor, eu não posso continuar esse tema sem desenvolver pelo menos a ideia básica da primeira pergunta. Qual é a nossa autoridade? Queridos, a nossa autoridade como igreja precisa ser necessariamente Bíblia, Espírito de profecia e manual da igreja. Por que Bíblia? Porque ela é a razão de existirmos. Ela é o que fundamenta a nossa fé. Por que Espírito de profecia? Porque Espírito de profecia, irmãos, funciona para nós como um óculos. Eu não consigo enxergar sem óculos. Eu olho para o texto e ele fica confuso, embaçado. Eu ponho óculos. O texto não muda quando eu ponho óculos. A minha visão, a minha compreensão do texto é que muda. Porque eu coloquei algo que me ajuda. O que nós chamamos de espírito de profecia não muda o texto bíblico, mas aumenta a minha capacidade de enxergar o texto bíblico. Por isso é a nossa autoridade. E o manual da igreja, embora seja constituído por homens falhos, homens pecadores como eu, como você, ainda assim, é a referência estudada uma vez a cada 5 anos por delegados de todo o mundo.
que vão, que estudam. A semana passada, a Associação Mineira Sul votou um pastor da Associação Mineira Sul para ir para a conferência geral, para estudar, entre outras coisas, o manual da igreja. Será o pastor Roberto, que está hoje no distrito de São Bernardo. Na quadrenal passada, mandou um voluntário. É sempre assim, uma quinquenal manda um voluntário, outra quinquenal manda um pastor. Na quinquenal passada, nós mandamos a Taline, da igreja de Varginha. Agora, um pastor. O campo que no ano passado mandou um pastor, agora está mandando um voluntário. Para estudar o manual. Para avaliar. Então, por isso, passa a ser nossa autoridade. Nós somos regidos pelo manual. Pelo Espírito e profecia. E não poderia ser diferente pela Bíblia, que é a autoridade suprema, infinitamente superior aos dois outros. Essa é a nossa autoridade. Mas as outras perguntas precisam ser respondidas, porque parece que estamos deixando de ser o sal da terra por não responder essas perguntas. Por que parece que estamos deixando o sal da terra? Olha o que Paul Hibbert disse, um sociólogo. Há um abismo entre nós e aquele que vamos servir. Há ainda um abismo maior entre o contexto histórico e o contexto cultural da Bíblia e a vida contemporânea. Se há um abismo entre nós e aqueles que vamos servir, nós precisamos, como igreja, romper esse abismo. O sal não vai fazer diferença na comida se ele permanecer no saleiro. Ele tem que ser lançado na comida para que faça diferença. Nós não podemos ser igreja e nos mantermos distantes daqueles a quem queremos servir. Para isso precisa-se ter cuidado, muito cuidado, para que não quebremos aquilo que é princípio. Nós precisamos aprender a fazer separação do que é princípio e tradição. Jesus nunca rebaixou os seus padrões, mas ele sempre começou de onde o povo estava. Ele era contemporâneo, sem comprometer a verdade. Ele nunca quebrou os padrões, mas ele era contemporâneo, sem comprometer a verdade. Em 90, uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos, no meio evangélico, e me assustou. E embora ela seja de 1990, ela ecoa hoje, fazendo discípulos e preocupando. Uma pesquisa da Newsweek mostrou que os presbiterianos, os irmãos presbiterianos, passaram de 4,2 milhões para 2,8. Uma redução de 34%. O metodismo caiu de 11 para 8,7 milhões. Os episcopais caíram de 3,6 para 2,4. E os discípulos de Cristo, que é uma igreja nos Estados Unidos tão forte quanto talvez a Assembleia de Deus é no Brasil, caiu de 2 para 1 milhão. Um declínio de 21, 35, 50%. Estaria os adventistas do sétimo dia também nesse declínio? George Knight, o maior teólogo adventista, ele diz que não. Porque o adventismo no início do século 21, principalmente nos países desenvolvidos, afastou-se completamente de ideias primitivas e não sofisticadas. Irmãos, se é Valdomiro que está dizendo isso aqui, fica difícil de aceitar. Mas quando isso é dito pelo principal teólogo da igreja, isso foi traduzido do inglês para o português pela Casa Publicadora Brasileira, que é altamente responsável com a natureza daquilo que traduz. E George Knight disse
E Rubens Lessa, redator na época da Casa Publicadora Brasileira, traduziu e disponibilizou para nós no livro A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. Diz que o Adventismo não está se tornando irrelevante porque nos países mais desenvolvidos afastou-se de ideias primitivas e não sofisticadas. O que seria ideias primitivas e não sofisticadas que o Adventismo estaria se afastando nos países mais desenvolvidos? Ele continua dizendo: alcançamos a vitória ao superar a ideia de defender vigorosamente a visão tradicionalista da denominação. Alcançamos a vitória ao superar a ideia de defender a visão tradicionalista da denominação. Irmãos, a tradição não é pecado. E não está errado em seguir a tradição. Mas ela não é a verdade, ela não é a nossa autoridade. A nossa autoridade é Bíblia, Espírito, Profecia e Manual. Não é aquilo que eu fazia tradicionalmente no passado que eu tenha que ficar fazendo hoje. Por exemplo, no passado nós tínhamos aqui uma plataforma. Alguém veio e resolveu apresentar uma proposta nova e tirou-se essa plataforma. Isso foi pecado? A igreja deixou de ser igreja porque tirou a plataforma? Do fundo do coração ficou mais moderno. No passado tínhamos um tanque batismal aqui no meio. De um lado era um quarto, do outro era outro quarto, que ao longo do tempo foi útil, mas que logo se tornou quarto para guardar entulho. Alguém veio e tirou o quarto dali, tirou o tanque batismal do meio e colocou ali no canto. Foi pecado isso? Deixamos de ser igreja por isso? Essa semana eu falava com o primeiro pastor no estado de São Paulo que levou para o arquiteto a ideia de ter uma plataforma onde o tanque batismal fosse no lado. Irmãos, ele disse para mim com lágrimas: apanhei tanto que vocês não têm ideia. Jorge Knight está dizendo que nos países desenvolvidos afastou-se das ideias primitivas de agarrar a tradição como se fosse princípio. Olha o que ele disse ainda: os valores e princípios do adventismo são o que farão a diferença da mensagem hiperprofética, não os valores culturais. Irmãos, eu repito, se é Valdomiro que está dizendo isso, irmãos, vai ser crucificado. Mas eu estou apenas lendo o que o principal teólogo adventista disse e foi traduzido. São os valores e princípios que farão a diferença de uma mensagem ímpar, de uma mensagem única, de uma mensagem exclusiva e profética, porque é uma mensagem profética, não os valores culturais. Paul Hibbert, ele ainda disse assim: devemos conhecer a mensagem bíblica e também conhecer o cenário contemporâneo. E só então poderemos construir as pontes que tornarão a mensagem bíblica relevante ao mundo e aos povos em todos os lugares. Então eu tenho que conhecer a Bíblia e conhecer o povo e tornar relevante a mensagem bíblica na linguagem do povo. Mas o que eu vejo aí? Eu vejo sair de um extremo e irmos para o outro. Por exemplo, semana de oração jovem. Convencionou-se em algum lugar que semana de oração jovem é colocar um túnel na frente com o nome JA na frente, no lugar do púlpito. Isso é relevante mesmo? Isso faz mesmo a diferença? Faria, se eu estivesse pregando para um público de petroleiros.
se o meu alvo, público-alvo, fosse toneleiros, portadores de óleo. Aí eu ponho um púlpito que fala a linguagem deles para alcançá-los facilmente. Mas o meu público-alvo, em Juiz de Fora, pede isso? Então por que sai reproduzindo uma coisa que é feita ali, sem pensar, sem avaliar? Eu preciso conhecer a mensagem bíblica. E preciso conhecer o povo a quem eu vou alcançar. Ainda da CPB, livro Discípulos Modernos, Russell Burrell, que é um teólogo extremamente conceituado no mundo adventista. Ele disse na página 50, todos os livros em português: o adventismo não se tornará irrelevante do ponto de vista bíblico e histórico se, tão somente se, conseguir separar a cultura e a essência de fé. Falhar em fazer essa separação vai reprimir o crescimento da igreja. Irmãos, se conseguir separar cultura e essência de fé, o adventismo não se tornará irrelevante. Mas eu vejo uma geração agarrada à cultura como se fosse essência de fé. Burrell, na página 51, ele disse assim: isso significa que a igreja culturalmente relevante não mudará a mensagem básica das escrituras ou do adventismo, mas apresentará essa mensagem de forma significativa ao povo que está tentando alcançar. Eu repito, não significa que a igreja culturalmente relevante vai mudar a mensagem da Bíblia. Mas ela vai apresentar essa mensagem em uma roupagem ao público que está tentando alcançar. Então, se eu abro uma igreja, uma classe bíblica para um público de petroleiros, faz muito sentido eu usar um túnel como púlpito. Se eu vou apresentar a mensagem bíblica para surfista, faz muita diferença eu usar uma prancha como púlpito. Mas eu também não posso pegar isso e sair aplicando a todo mundo. Eu tenho que ver o público-alvo. Burrell ainda disse assim: é exatamente essa mensagem remodelada para o século 21 que fortalecerá a igreja adventista do sétimo dia, ou adventismo. Irmãos, é assustador para mim. Eu não sei o que o tradutor tinha na cabeça ao pegar o que foi escrito originalmente em inglês e traduzir para o português com a palavra remodelada. Remodelada. Mas é isso mesmo que ele está dizendo. E é pastor altamente conceituado na igreja adventista. As ideias dele são traduzidas e colocadas em todo mundo. Sabe por que Burrell, Russell Burrell e George Knight são traduzidos para todo mundo? Porque a base deles é 100% espírito de profecia. Falando nisso, olha o que a senhora White disse. Enquanto campo após campo for penetrado, novos métodos brotarão de novas circunstâncias. Novos pensamentos virão com novos obreiros, que se entregarem ao trabalho, ao buscarem ajuda divina, serão atendidos e receberão planos elaborados pelo próprio Senhor. Não foi um homem comum, foi uma citação inspirada. Portanto, pastor Sirley, a associação o trouxe para cá e espera que você busque novos métodos, diferentes dos que foram usados até então, em novas circunstâncias, e receba planos elaborados pelo próprio Senhor. Que você humildemente se junte com a sua liderança, que estude com eles, que avalie com ele os métodos usados até agora,
que com oração e jejum. Pastor, você tem homens aqui que eu os pastoreei há 20 anos atrás. Homens que você pode contar. Homens de oração. Homens que dependem da palavra de Deus. Mas que talvez falte uma visão do que funcionava 20 anos atrás, hoje não funciona mais. E se vocês, com humildade, buscarem, a inspiração está dizendo que vocês receberão planos elaborados pelo próprio Senhor. E para aqueles que não concordarem, ela ainda disse assim: alguns dos métodos usados nessa obra serão diferentes dos que foram usados no passado. Nem por isso o caminho deve ser obstruído por críticas. Irmãos, foi Ellen White que disse isso, não fui eu. Você quer o quê? Você quer que eu desenhe? Olha, ela está dizendo, alguns dos métodos usados nessa obra serão diferentes, pastor Silei. Alguns dos métodos serão diferentes. E ainda diz assim, ó, nem por isso o caminho deve ser obstruído por críticas. Aqui não é achismo, aqui é inspiração. Eu não estou falando o que eu acho, nem o que eu quero, eu estou falando o que está escrito. Para os meus dias, para os nossos dias, a igreja precisa avançar. E para a igreja precisar, o que a igreja precisa fazer para avançar? Começar a separar o que é cultura de essência de fé. É por isso que eu digo, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Eu não posso deixar que a minha igreja perca o papel de ser sal, que se tranque no saleiro e que fique ali, vendo pessoas morrerem. E sem falar que há um céu a ganhar e um inferno a perder. Para que presta, disse Jesus, o sal se tornar insípido? Igreja Central de Juiz de Fora, nós não podemos nos tornar insípidos. Nós precisamos alcançar pessoas que estão do nosso lado no banco. Nós precisamos alcançar pessoas que moram na nossa rua. E quando eu digo alcançá-los, não estou falando necessariamente de batizá-los, pastor. Eu estou falando de levar o evangelho para eles. A decisão é pessoal, é de cada um. Igreja Central, eu gostaria muito de estar abrindo a Bíblia para pregar para vocês um sermão textual, como amo pregar. 90% dos meus sermões são textuais. Pega um texto da Bíblia e vai estudando e fazendo a aplicação dele. Mas eu trago um sermão temático, pedindo em nome de Cristo Jesus que vocês precisam pensar. E vocês precisam pensar nesses aspectos aqui. Primeiro, a linguagem do culto precisa ser pensada. A linguagem precisa ser pensada. A linguagem precisa ser considerada. Linguagem verbal e não verbal. O que eu falo de linguagem? Vamos lá. Eu citei propositalmente várias vezes aqui. A nossa base é Bíblia e Espírito e Profecia. Citei várias vezes. O nosso convidado que está aqui sabe o que é Espírito e Profecia? Então eu estou usando uma linguagem que ele ignora. Espírito e Profecia, queridos, é um conjunto de literatura escrito por uma autora americana que morreu há mais de 100 anos atrás. E a igreja estudou a fundo e reconhece nela o dom profético. Quando publicamente, eu não fiz aqui proposital para dar essa explicação, mas quando publicamente eu vou falar de Espírito e Profecia, sabe como eu digo? Eu digo assim, ó, Ellen White, uma escritora americana, a quem a igreja adventista reconhece o dom profético, disse isso. O membro sabe o que eu estou falando e o meu convidado também sabe o que eu estou falando.
Eu tenho que pensar na minha linguagem do culto. Pastor, pelo amor de Deus, reúne a sua comissão e faça isso, porque eu estou muito preocupado com o que vocês andam transmitindo daqui pela internet. Eu assisto os cultos da Igreja Central e fico assustado, pastor. Nós temos que repensar essa transmissão do culto, porque nós não nos preparamos para transmitir, para comunicar. Eu estava de férias na cidade de Vitória, Espírito Santo. A minha filha de 3 anos estava sentada comigo. Hoje ela tem 21 anos. 3 anos de idade, ela estava sentada no meu colo. A plataforma entrou e alguém da plataforma disse assim: para começar o culto nesta manhã, eu convido vocês a se colocarem de pé e cantaremos o hino 273. Ela, com 3 anos, sentada no meu colo, disse assim para mim: pai, ele está mentindo, né? Eu falei: não. Ele não está mentindo, não. Ela falou: tá sim, o culto começou já faz um tempão, ó. Ali a minha cabeça abriu. Eu falei: ela, que é criança, que tem uma mente virgem para a nossa linguagem denominacional, está dizendo: se eu cheguei aqui 9, agora quase 11, o camarada levanta e diz que o culto vai começar, o que é que eu estava fazendo aqui? É o que o nosso convidado pensa. Quando nós vamos aqui à frente e dizemos: agora para começar o culto, ele fala assim: ué, e o que era antes? Nós membros não vemos isso, porque já estamos viciados na nossa linguagem. O nosso convidado precisa entender isso. Por isso a linguagem tem que ser pensada. 2, pastor, pense em celebração, pastor. Pastor, promoções não geram transformações. Pense em celebração, pastor. Ô Yasmin, eu vou para o seu lado agora. E eu quero te dizer, antes de mais nada, que sou seu fã. E quero te dizer que eu estou muito feliz com as possibilidades de recebê-la na família ministerial, Yasmin. Mas eu nunca vi alguém dizer assim: os anúncios de hoje foi tão inspirador que eu me converti. Eu vejo alguém dizer: as músicas que cantaram me colocaram diante de Deus. A oração que foi feita ajoelhado, eu não queria que acabasse, eu queria que ela continuasse. A igreja cantando tomou posse do meu coração. Mas eu nunca vi alguém dizer: os anúncios feitos hoje me inspiraram. E a gente continua gastando tempo com anúncio. Uai, pastor. Aí Yasmin pode me perguntar: como é que eu comunico? Te vira. Foi você que fez publicidade e propaganda. Eu fiz foi Bíblia. Ache um meio. Mas isso precisa ser repensado. Pastor Cirlei, é preciso criar oportunidades pelos ministérios segundo os dons. Quando a gente põe a pessoa certa para fazer o que é certo, a coisa funciona. É preciso pensar num processo de inclusão. Quando nós usamos uma linguagem que não comunica, nós não estamos incluindo as pessoas. Eu preciso incluir as pessoas que chegam na igreja. Pastor Cirlei, é preciso criar um processo de discipulado. E eu vou te dizer como foi que Jesus fez. Ele pegou 12 e começou a discipular esses 12. Ele andava com eles, ele almoçava com eles, ele dormia com eles. Talvez você devesse começar os teus anciãos e discipulá-los. Porque, pastor, eu estou fazendo isso com os meus pastores. Faça com os teus anciãos. Comece um processo de discipulado. 6. É preciso desenvolver comunidades, pastor. Nós não temos tempo de falar aqui de pequenos grupos, mas não há nada que funcione tão bem quanto pequeno grupo para você discipular pessoas. 7. Esse é o último. Não abra mão de princípios, mas aprenda a separá-los de cultura. O que é princípio é intocável. O que é cultura não é essência de fé. Comece a separar. Sabe por quê?
Porque a esperança do mundo é a igreja. E o que será do mundo se a igreja falhar? Eu não sei de quem é essa frase. Mas depois que eu ouvi, ela começou a me incomodar. Cristo morreu para que a igreja pudesse dizer ao mundo que há um céu a ganhar e um inferno a perder. O que vai ser se nós falharmos, irmãos? O que vai ser do mundo, irmãos, se nós falharmos? O que vai ser dos seus vizinhos se você falhar? O que vai ser das pessoas com quem você trabalha se você falhar? Deus não nos chamou para sermos consumistas de cultos. Deus nos chamou para trazermos para o culto os nossos familiares, os nossos vizinhos, e comunicar para eles que há um céu a ganhar e um inferno a perder. Alguém disse: pastor, mas essas mudanças não são perigosas? Sim, são. É por isso que tem, pastor, que começar com o discipulado dos anciãos, com oração, com jejum. Pregando um tema sobre esse, uma vez, um irmão ancião, sincero, experiente, olhou para mim e disse: pastor, mas Jesus fez mudanças, pastor, na igreja? Eu disse para ele: eu desconheço um homem que tenha feito tantas mudanças quanto Jesus Cristo na igreja. E ele olhou para mim e regalou os olhos. Eu disse: Jesus chegou numa igreja que Santa Ceia era comer cordeiro com ervas amargas. E ele disse: a partir de hoje vocês vão substituir por pão e vinho. Isso não é uma mudança? Pensou, professor Ivani? Se eu chegasse aqui e dissesse: não façam Santa Ceia com suco de uva não, faça com suco de laranja. Eu estaria quebrando um princípio, não uma tradição, porque usamos suco de uva não é como tradição, é como princípio, porque é o que representa o sangue de Cristo. Eu desconheço pessoas que tenham feito tantas mudanças quanto Jesus Cristo, mas Ele nunca abriu mão de princípio, e Ele morreu por estes princípios, não por cultura, não por essência de fé. Pastor, pelo amor de Deus, pastor. O pastor Denilson gastou força e energia construindo uma igreja física. Pelo amor de Deus, pastor, construa uma igreja orgânica. Construa uma igreja viva, pastor. Tenha coragem, pastor, e abraça esse povo e caminhe para construir uma igreja viva, pastor. Chega de programas. Chega de uma postura passiva, consumista. Leve a sua igreja à ação, pastor, porque Juiz de Fora clama. Que Deus te use. E saiba de uma coisa, pastor: você tem apoio incondicional para que a sua igreja possa ser a esperança de Juiz de Fora. Vem cá.
Seja Moisés conduzindo o povo no deserto para a terra prometida. Se tiver que sepultar alguns no caminho, paciência. Mas não deixe nossos filhos ficar fora da terra prometida. Nos pastoreie. Nos conduza. Você terá apoio financeiro, material, institucional, de forma incondicional, para levar a sua igreja a cumprir a missão. Quero convidá-los a ficar de pé, terminarmos o culto. E o faço, pastor, devolvendo para ti a tua igreja. Eu sou apenas um membro dela. Amém. Obrigado, pastor. Já que você é membro dessa ovelha, o senhor membro dessa igreja, o senhor é minha ovelha também. E essa igreja, para a glória de Deus, vai crescer, vai viver em comunidade e amor, vai continuar servindo a Deus, adorando ao Senhor. Não vai abrir mão de princípios e valores morais da palavra de Deus. E Juiz de Fora vai conhecer que há profeta aqui em Juiz de Fora. Amém, irmãos? Que há uma igreja de Deus aqui em Juiz de Fora. E essa igreja é você. Essa igreja sou eu. Amém? Você quer ser essa igreja? Quer ser essa igreja que vai fazer a diferença nessa cidade, nessa geração? Quantos querem? Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui está a tua igreja, Senhor. A igreja que o Senhor confiou a mim para ser o pastor, para ser o líder. Mas eu não posso sozinho, Senhor, não consigo sozinho. Por isso o Senhor escolheu homens e mulheres para liderar esta igreja junto comigo, os anciãos, os diretores dos ministérios. Obrigado porque temos aqui homens e mulheres comprometidos com a causa, que amam o Senhor e amam a igreja, e desejam e querem crescer, querem avançar, querem progredir, querem crescer na fé, na graça, no amor de Deus, na pregação do Evangelho. Opera em nós e através de nós o querer e o efetuar segundo a tua boa vontade. Toma-nos em tuas mãos, Senhor Deus. Para isso, capacita-nos com o Espírito Santo e que sejamos de fato a igreja do Deus vivo aqui na cidade de Juiz de Fora. Nós nos colocamos em tuas mãos. Pedimos ao Senhor a misericórdia e o poder e a direção do Espírito Santo. E nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar? Vamos cantar a última música e assim a gente vai encerrar a saída. Vamos cantar já para a gente sair. Vamos sair louvando, sair cantando, sair adorando. Que Deus abençoe você. Feliz sábado. Obrigado pela sua presença. Amanhã à noite nós temos Domingo de Esperança, uma série de estudos da Bíblia, histórias da profecia. Você é nosso convidado para estar conosco todos os domingos para estudarmos a Bíblia. Vamos sair cantando?